Olá a todos! No vídeo de hoje vou responder outra dúvida de uma inscrita que questionou se é possível optar pelo regime de bens quando celebrar um contrato de união estável. Em março de 2023, a Corregedoria Nacional de Justiça publicou o provimento 141, que altera o provimento anterior, número 37 de 2014, que trata sobre o termo declaratório de reconhecimento e dissolução de união estável perante o cartório de registro civil das pessoas naturais. E também dispôs sobre a alteração do regime de bens na união estável e sua conversão extrajudicial em casamento. Isso significa que já pode formalizar a união estável e alterar o regime de bens de forma ainda mais prática, tornando possível também incluir o companheiro como dependente ou beneficiário em plano de saúde, previdência, conferindo direitos à herança, pensão e à adoção de sobrenome de um dos companheiros. Além do mais, é admissível a alteração do regime de bens no registro de união estável diretamente perante o registro civil, desde que o requerimento tenha sido formalizado pelos companheiros pessoalmente perante o cartório ou por meio de procuração pública. Ou seja, ao tratar sobre união estável, seguramente uma solução é sua formalização através de contrato, não só para declarar a sua existência, como para detalhar as questões patrimoniais através do melhor regime de bens daquela relação. O regime pode ser qualquer um dos relacionados no Código Civil ou pode ser um regime personalizado, de acordo com o que o casal precisa. Conforme determina o artigo 1725 do Código Civil, se não houver no contrato escrito definição quanto ao regime de bens, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens. Contudo, é importante deixar claro que, conforme definição da ministra do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de contrato escrito, ou somente pelo fato dela não estar formalizada, não é equiparada à ausência de regime de bens na União. E por incrível que pareça, muitas pessoas não têm consciência disso. Em algumas situações, ainda que as partes não realizem qualquer contrato durante a vida em comum, os interessados sempre poderão buscar a justiça para reconhecer a união estável e seus efeitos determinados pela legislação e pela jurisprudência. Em recente jurisprudência do STJ, ficou muito evidente que o melhor dos contextos é a realização do contrato de união estável e sua averbação nos registros públicos. Também se torna relevante para definir questões internas da União, como a data de seu início, a indicação sobre quais bens deverão ou não serem partilhados, a existência de filhos concebidos na constância do vínculo e a sucessão, dentre outras questões. Dessa maneira, é possível aos casais em união estável optar pelo regime de comunhão total ou separação de bens. A lei obriga a aplicação do regime da separação legal de bens aos viúvos enquanto não houver a partilha dos bens do casamento anterior ou ainda aos maiores de 70 anos. Já ao se adotar o regime da separação de bens, tanto os bens adquiridos antes da união quanto aqueles adquiridos por cada companheiro durante a convivência do casal permanecem na propriedade individual de cada uma das partes, não havendo divisão do patrimônio em caso de dissolução de união estável e não possibilita o recebimento de herança. A principal vantagem da separação total de bens é a liberdade que os companheiros têm com seu próprio patrimônio, sem que isso prejudique o outro. Mas mesmo que a separação total de bens diga respeito à divisão do patrimônio, no caso de dissolução da união, pode ocorrer o pagamento de pensão alimentícia, se comprovada a incapacidade de uma das partes sobreviver com seus próprios meios. Dessa maneira, são assuntos distintos. A separação de bens não impede o pagamento de pensão alimentícia. Se os companheiros em união estável optarem pelo regime de comunhão total de bens, segundo o entendimento majoritário da jurisprudência, não é possível a realização do pacto antinupcial. A definição do regime pode ser definida através de escritura pública de união estável ou contrato de convivência. Lembrando então que enquanto não realizado o contrato escrito, como exige a lei, os efeitos patrimoniais a serem projetados sobre a união estável serão os da comunhão parcial de bens. Se ainda tiver dúvida, deixe nos comentários
Peço que curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe o tema. Divulgar esse conteúdo jurídico é importante para entendimento por mais pessoas. Até o próximo vídeo.